ここにいたんですね。一体誰がこんなことを。シャカ。無事でよかった。すぐに鍵を。おい。シャカ、誰と来た？シャカ！誰だ？お前は！ Em todos esses anos de One Piece, nós presenciamos diversos atos de traição ao longo dos arcos. Na Vila Syrup, o Capitão Kuro fez esse papel. Ainda em East Blue, Arlong traiu Nami. Em Alabasta, Nico Robin traiu Crocodile ao ajudar Monkey de Luffy. Em Water 7, os agentes da CP9 entraram em cena. Em Dressrosa, 3 personagens que foram aliados de Doflamingo o traiu, pois Law, Violeta e Corazon fizeram de tudo para atrapalhar os seus planos. Em um ano, presenciamos os odiosos Orochi e Kanjuro tramando contra pessoas que lhe acolheram e os ajudaram. E como de costume, no arco de Egghead não poderia ser diferente, só que dessa vez, agora temos evidências desde o início de que tem um infiltrado sabotando os planos de Vegapunk e dos Chapéus de Palha. Mas quem será esse inimigo e como os Mugiwaras vão superar essa dificuldade? Se você quer saber tudo sobre isso e tudo que rolou nesse episódio, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. O mistério se intensificou ainda mais agora em Egghead, porque tivemos até mesmo um personagem morrendo nesse episódio. Então, quem será esse traidor que está sabotando os planos de Vegapunk? Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Já deixa aí nos comentários. E que episódio foi esse? Shaka foi de base, Sanji imitou. Tem muita coisa legal pra gente debater e resenhar aqui, então fica nesse vídeo até o final. Mas antes, já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso nos ajuda bastante e faz com que esse vídeo seja divulgado um pouco mais. Dito isso, galera, agora vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1110 de One Piece é Sobrevivam, combate mortal contra a forma mais poderosa da humanidade. O episódio começa mostrando que enquanto estão na sala de controle, Luffy, Lute, Zoro e Kako continuam atacando os Serafins. Depois de acertarem ataques poderosos, eles acabam percebendo que seus golpes não surtiram nenhum efeito nos Serafins, o que faz com que Luffy pense que eles se parecem com Kaido por causa de sua resistência. Ocorre então a Zoro que os 2 Serafins se assemelham a King, que era o comandante dos Piratas das Feras. Shaka fica surpreso ao saber que Kaido tinha alguém da raça lunar em sua tripulação, mas Zoro diz a ele que não sabia exatamente o que ele era. Shaka percebe que King é Albert, que fugiu de Punk Hazard com Kaido. Ele confirma que os Serafins foram feitos usando o fator de linhagem de King, levando Zoro a dizer a Luffy, Lute e Kako para tomar cuidado com as chamas nas costas dos Serafins, porque quando elas se apagam, eles ficam mais rápidos, mas perdem a defesa. Ele pede desculpas a todos por não ter visto a conexão antes, especialmente porque as características mais notáveis de King são sua pele escura, asas negras, cabelos brancos e fogo nas costas. Isso faz com que Luffy e os outros se aborreçam e reclamem com o Zoro por ele não ter percebido isso logo de cara. E aqui temos um ponto bastante legal, afinal de contas, ficou claro o óbvio. Os Serafins têm genes da raça lunária, mas isso só foi possível graças a Albert ter sido preso em Punk Hazard e ter sofrido alguns tipos de experimento em seu corpo. Agora, levando em conta que Kaido também tinha sido preso, é bem provável que os cientistas tenham conseguido genes da raça Oni. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, será que pode mais para frente acabar aparecendo algum Serafim com genes da raça Oni? Isso seria bastante legal, afinal de contas, a gente só viu 2 Oni aparecendo, que foi Kaido e Yamato. E os dois, venhamos e convenhamos, eram bastante poderosos. Voltando para o episódio, Shaka resolve sair da sala
dizendo a Luffy que ele tem uma ideia de onde está Vegapunk. Ao ver isso, S-Hawks tenta atacar Shaka, mas Zoro bloqueia o golpe. Então, Shaka segue o seu caminho. No prédio A, o grupo de Nami cruzou com S-Shark, e agora eles estão fugindo para não precisar lutar contra o Serafim. Contudo, S-Shark usa a habilidade de sua Akuma no Mi para mergulhar no chão. Assim, ele consegue pegar Edson desprevenido e acerta um soco nele, o arremessando para longe e danificando seu corpo. Em seguida, S-Shark prepara um ataque usando seu raio laser, mas Brook tenta impedi-lo. Entretanto, o Serafim desvia do seu golpe e o arremessa no chão, o que faz com que arranque a cabeça de Brook. Então, galera, o comecinho dessa batalha aí não existe no mangá. Afinal de contas, quando essa parte é mostrada no mangá, vemos apenas a partir do momento em que a cabeça de Brook está no chão e Edson já tinha sido gravemente danificado. Voltando ainda para essa cena, vemos a cabeça de Brook fora de seu corpo caída no chão e dá para ver também que Edson está gravemente danificado. Como resultado, Zeus incentiva Nami a lutar contra o Serafim, mesmo que ele se pareça com o Jinbei. Afinal de contas, eles não são a mesma pessoa. Ela então decide atacar e usa Zeus para fazer com que ele use o Haitei para eletrocutar S-Shark por dentro, o que parece machucá-lo, enquanto ela soluça e pede desculpas a Jinbei e também por ele ser uma criança. Infelizmente, S-Shark mergulha no chão no momento em que Brook recoloca sua cabeça em seu pescoço. Ele avisa Nami para tomar cuidado, mas S-Shark surge e a agarra pelo pescoço. E quando Brook está prestes a retaliar, vemos então Sanji aparecendo na cena, enquanto fala que de acordo com o artigo 1 do reino de Sanji, quem assustar Nami-san receberá pena de morte. E de acordo com o artigo 9 do seu reino, quem fizer Nami-san gritar vai receber o seu ataque de nome Cooked Hard Strike, que traduzido seria ataque de carne crua. Uma tradução ainda melhor para a cena seria pancada rara de temperatura para cozinhar. Sanji então avança e bate no Serafim com suas duas pernas. Assim, ele o joga para bem longe. Além disso, ele não se importa se esse Shark se parece com o Jinbei ou não, pois Sanji está determinado a derrotar o Serafim por ferir Nami-san. E aqui temos vários pontos legais, e eu vou continuar batendo na mesma tecla de que Big Mom deve estar viva, afinal de contas um fragmento de sua alma ainda vive dentro de Zeus. Outro ponto legal é que Nami nesse momento podendo usar os poderes de Zeus a hora que ela quiser, faz com que ela entre em um novo nível de força, em um novo nível de poder. Eu me arrisco a dizer até que nesse momento ela é até mais forte do que o Usopp. Então eu queria muito que o Rei dos Atiradores ganhasse ou aumentasse bastante a sua força quando chegasse na ilha de Elbaf. Outro ponto interessante fica condicionado aos poderes de S-Shark. Afinal de contas, a gente já sabe que os Serafins, quando estão com suas chamas acesas, eles se tornam um tanque de guerra, eles ficam muito mais fortes e muito mais resistentes. Porém, quando suas chamas apagam, eles ficam muito mais rápidos. Então, imagina agora S-Shark podendo apagar as suas chamas quando ele estiver dentro do chão, depois que ele tiver dado aquele seu mergulho no qual ele pode nadar por baixo da terra. Nesse momento, ele pode usar muito mais a sua velocidade, pelo menos ele poderia apagar suas chamas, ficar muito mais veloz e a partir daí já sair em cima do seu oponente para atacar. Isso dificultaria bastante para que a pessoa pudesse defender, ou seja, seria necessário que quem estivesse enfrentando esse Shark tivesse pelo menos o haki da observação para facilitar um pouco na batalha. E por fim, galera, ainda nessa cena, ficou claro que Sanji usou o seu fator de linhagem novamente. Afinal de contas, as suas sobrancelhas mudaram de formato. Ou seja, parece que Sanji agora tem a capacidade de ativar o seu fator de linhagem, os seus poderes genéticos, a hora que ele quiser. Sendo assim, ele pode voltar a usar as chamas azuis em suas pernas. Com isso, só precisa Zoro agora mostrar que ele tem a capacidade de usar o seu haki do rei conforme a sua vontade. Afinal de contas, Luffy já demonstrou que ele já conseguiu dominar o modo Nika. De volta ao episódio no prédio C, Lilith fica furiosa porque S-Snake petrificou York. Então, ela atira na Serafim com sua arma de bolha. S-Snake desvia a bolha com sua mão, mas isso a faz cair no chão enfraquecida. Lilith diz que é porque a bolha foi feita a partir da energia do mar. E como S-Snake tem sangue verde sintetizado de um usuário existente de Akuma no Mi, ela também pode ficar fraca pelo mar.
Frank tenta subjugá-la, mas pelo fato de essa Snake ter sido apenas atingida de raspão, ela se levanta rapidamente e derruba Frank. Vemos então ela tirando um laser em Usopp, Lilith e Pitágoras, mas Frank aprende sobre uma grande bolha disparada da arma de Lilith. No entanto, essa Snake alega que está sofrendo e começa a derramar lágrimas, fazendo assim com que Frank, com seu coração mole, abaixe sua guarda por tempo suficiente para essa Snake se libertar e petrificar parte de seu rosto com o perfume Femo. Lilith atira várias bolhas nela, mas ela desvia de todas e dá uma piscadinha para Lilith e Usopp, assim fazendo com que eles fiquem encantados antes de transformá-los em pedras com o Mero Mero Melô. E olha só que coisa, temos que lembrar que quando Boa Hancock foi atacada por Barba Negra, ela acabou transformando algumas pessoas que estavam à sua volta em pedra. E aí ela acaba mencionando para Tite que a única maneira de destransformar aquelas pessoas seria se ela mesma usasse os seus poderes. Ou seja, nem mesmo se outra pessoa comesse a Mero Mero no Mi, ainda assim teria capacidade de destransformar as pessoas que ela tinha transformado. Tanto é que Barba Negra ainda ficou pensativo se ele roubaria os poderes de Hancock ou não, afinal de contas, alguns membros de sua tripulação tinham sido transformados. Sendo assim, com essa informação podemos deduzir que apenas essa Snake pode destransformar Frank, Usopp e Lilith depois que ela usou a sua transformação para fazer eles virarem pedra. Então, nesse caso, agora a prioridade dos Mugiwaras não pode ser mais fugir da ilha de Egghead. Então, para superar esta dificuldade, os Chapéus de Palha precisam a todo custo fazer com que os Serafins passem para o lado deles, principalmente essa Snake. E a melhor maneira de fazer isso seria libertando o Dr. Vegapunk para que ele pudesse tomar o controle dos Serafins novamente. Outro ponto legal ainda nessa parte fica condicionado a essa arma de bolhas que Lilith consegue usar. Afinal de contas, essa bolha tem a capacidade de emitir energia do mar. Além disso, a gente já viu também o Mark III, os novos pacifistas, tendo a capacidade de usar essas bolhas. Ou seja, nesse momento, eles têm uma grande arma contra qualquer tipo de usuário de Akuma no Mi. Mas um ponto interessante ainda sobre isso é que eu acredito que essas bolhas sejam feitas de Pyrobloin. Para quem não se lembra, Pyrobloin é uma espécie de material expelido por vulcões submarinos. E a Pyrobloin também é um material usado na criação do Kairoseki. E aqui fica um ponto de interrogação. Afinal de contas, quem foram os personagens que caíram num vulcão marítimo que acabou entrando em erupção? Para quem não lembra novamente, foram Kaido e Big Mom. Então eu acredito que talvez eles tenham sido expelidos e a partir daí eles podem ter ficado presos em algum tipo de rocha que emite a energia do mar. Por isso eles não conseguiram se libertar até agora e por isso os filhos de Big Mom estão procurando por ela até esse momento. Vemos agora o subsolo do laboratório. Nesse momento, Shaka, que estava procurando por Vegapunk, acaba encontrando todos os agentes da Cyberpool desaparecidos e o doutor contidos em um laboratório que foi usado anteriormente para pesquisas de Akuma no Mi. Shaka então resolve destravar a porta para que todos possam escapar daquele local. Mas antes que ele consiga fazer isso, Vegapunk pergunta a ele quem o seguiu. Shaka fica perplexo com isso e se vira para ver de quem é que o doutor está falando. Assim, ele leva um tiro na cabeça para o horror de todos que presenciam a cena. Vemos que a cabeça de Shaka jorra sangue para todo lado e ele cai no chão. Após isso, Vegapunk ouve passos e ao ver quem é a pessoa, ele fica com uma expressão de horror gravada em seu rosto. Porém, para nós, não é mostrado quem é a pessoa que Vegapunk viu. E que cena bem feita, meus amigos. Mas, levando em conta que Shaka morreu, já podemos excluí-lo como traidor. Então, quem será essa pessoa que está sabotando os planos de Vegapunk? Até agora, entre os satélites, vimos que Lilith e York viraram pedras, Edson e Pitágoras foram atacados por Serafins e Shaka acabou morrendo. Ou seja, nesse momento, tá faltando mostrar Atlas. O que será que aconteceu com ela? Eu acredito que dois principais suspeitos acabam ficando na mira nesse exato momento. Por mais que Oda consiga embaralhar bastante, fica criando esse mistério, fica meio difícil de desvendar mesmo, mas pode ser muito bem Atlas, que não mostrou nada sobre ela, nem com quem ela tá até o momento, ou então York, afinal de contas, depois que essa Snake transformou ela em pedra,
a gente não viu mais ela aparecendo em nenhum local, nem mesmo naquele lugar onde ela estava. Parece até que ela tinha sumido dali. Então, para mim, as duas principais nesse momento, que pode ser a traidora, é Atlas ou York. Lógico que dá para criar muitas teorias com outros personagens também, afinal de contas, Oda é um gênio nisso, em criar mistérios. Tanto é que One Piece é uma das maiores obras nisso e tem mistérios desde o começo do primeiro episódio até agora aos últimos. Então fica meio difícil de desvendar, mas daqui pra frente Oda deve revelar isso aí pra nós. De todo modo, galera, o episódio acabou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu fiz de coração pra vocês. Mas por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.